Fala pessoal, beleza? Hoje mais um vlog gravel e o assunto é a respeito do futuro das bikes gravel. Qual será o futuro dessas bikes gravel? Como que vai ser esse futuro em todos os sentidos? Da característica da bike, das competições de gravel, do mercado. Então, tudo isso aí a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo, beleza? Ó, antes de falar exatamente sobre as gravel bikes, coisinha que eu ganhei do meu amigo Diego, olha aqui, ó, canequinha do Bike Guru. Valeu, Diegão. Diegão também, ó, ele tá fazendo essas camisas aqui muito legais. Para quem é da região aqui de Rio Preto, não conhece o Diego trabalha naquele bar ali em Bálsamo, que é o ponto de encontro, a Parada das Gravel sempre é lá. E ele tá fazendo essas camisas aqui muito legais. E tá fazendo essas canecas também. Chama Sublima Graça, né? Essa empresa dele. Dá uma força pro meu amigo Diego aí. Beleza? Bom, galera, então, por que eu tô falando a respeito desse futuro das gravel? Uma coisa que me chamou muito a atenção foi esse último lançamento da Specialized. Essa nova Diverge, ela pegou algumas características que podemos dizer assim, são parecidas com a mountain bike. Isso não foi só a Specialized que fez isso é uma tendência. Várias outras marcas estão fazendo tem essa tendência de deixar um pouco mais relaxado o garfo, mais espaço para pneus mais largos, fazendo com que a gravel não que ela se aproxime de uma mountain bike, porque a geometria ainda é muito diferente, mas que a gravel bike ela consiga fazer 95% do que uma mountain bike faz. Então, a partir do momento que você mexe nessa geometria para deixar ela mais estável, um pouco mais relaxada e principalmente faz com que caibam pneus mais largos, você vai substituir a mountain bike em 95% do tempo. Então, algumas vezes que a gravel bike ela não conseguiria fazer algumas coisas, com essas mudanças na geometria, ela vai conseguir fazer. Exemplo, uma descida um pouquinho mais técnica, mesmo não tendo suspensão. No caso da Diverge, você tem o Future Shock, agora esse Future Shock 2.0 com trava. Mas isso aí é uma tendência de mercado. Não é só a Specialized que fez isso. Então a gente tem outras marcas fazendo essa característica do top tube mais comprido, a BMC com a Unrestricted, que eu até falei aqui já em outro vlog no canal. As próprias bikes da Open, tem a Open Upper, que cabe pneu muito largo. E outras bikes que eu já falei aqui com essa tendência. Então, às vezes eu respondo algumas perguntas, o pessoal pergunta muito para mim pelo Instagram e pelo próprio canal. Se você quiser deixar perguntas, críticas, dúvidas, sugestões, eu sempre falo para deixar aqui embaixo no canal que eu respondo o máximo que eu conseguir. E então, hoje a geometria das gravel, ela não é igual era há 3, 4 anos atrás. Há 3, 4 anos atrás era uma ciclocross com o movimento central um pouquinho mais baixo. Aí descobriram que era baixo demais, levantaram um pouquinho, no caso agora da Specialized. E isso ainda não chegou a um ponto que a gente fala assim, vai ser assim. A mountain bike, que começou lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, tá mudando o tempo inteiro. Então, essa mudança, ela não vai chegar num ponto e vai parar. Então, por isso que eu estou fazendo esse vlog. Qual será o futuro das gravel bikes? Então, o que vai determinar esse futuro? São 3 coisas principais. Primeiro, o mercado, né? O mercado mundial está crescendo absurdamente das gravel bikes. Primeiro lugar, Estados Unidos. Os Estados Unidos, se eu não me engano, acho que está vendendo mais gravel do que mountain bike. Europa também, muita gente andando de gravel. E agora aqui no Brasil parece que vai pegar, né? No lançamento da Diverge a gente vê uma linha tão grande de gravel, acho que quase tão grande quanto as mountain bikes. A quantidade de bikes que vieram, ou que vão vir agora para
para esse ano é quase tão grande quanto de mountain bike. Então a primeira coisa vai ser o mercado. A segunda coisa que vai determinar o futuro das gravel bikes vai ser o tipo de competição. Hoje a gente tem um tipo de competição, as competições elas acontecem principalmente nos Estados Unidos. São vários tipos de competições, tem algumas como o Dirty Kansas, que é a mais famosa, que são aquelas competições de muitos quilômetros, então isso aí você vai ter um tipo de bicicleta, né? Outras competições como o Inca Divide, ou competições onde você vai ter vários e vários dias pedalando, levando todas as coisas que você pode levar na bicicleta. Então são competições um pouco diferentes, você vai ter uma bicicleta específica para cada tipo de competição, né? Igual você tem na mountain bike, enduro, trail, XC, XCO, XC maratona, então você vai ter também na gravel. E o terceiro ponto que vai determinar o futuro das gravel bikes é a questão que eu já falei da UCI. A UCI que vai determinar se a UCI pegar a gravel e falar assim, ó, o formato da gravel vai ser esse, e vou abrir um monte de competições de gravel, então a partir daí você vai ter uma mudança também. Por que eu digo isso? Porque a partir do momento que a UCI pegou o ciclismo de estrada e determinou algumas regras onde a bicicleta não pode ser mudada, transformada, ela vai determinar o que vai ser o futuro daquele tipo de bicicleta. Ela fez isso com o ciclismo de estrada, ela fez isso com o mountain bike, ela fez isso com as bikes de ciclocross. Então, dentro desse ponto aí, é ela que vai determinar uma parte do futuro das gravel. Então, eu sei qual é o futuro das gravel? Não, estou fazendo isso aqui mais ou menos para ver como que vai ser esse futuro. É claro que vai ter, na minha concepção, a gente vai ter vários tipos de bicicletas e essas bicicletas elas podem ser usadas de uma maneira mais diversa possível. Eu posso pegar a minha bike para fazer um treino rápido, curto. Eu posso pegar a minha bike para fazer um backpacking de vários e vários dias, levar ao forge e tal. E eu posso pegar a minha bike para fazer uma corrida de 300 km, 400 km, como são as corridas atualmente nos Estados Unidos. Mas, dentro desse tipo de competição, a gente também tem algumas corridas na Europa que tem um formato um pouco diferente. Então a gente tem algumas corridas que são muito parecidas com um gravel, que no caso é a Strade Bianche, que acontece na Itália, que era para ter acontecido esse ano, provavelmente vai acontecer no final do ano, onde você tem trechos de gravel e trechos de asfalto. E aí você tem outras corridas de road bike que tem essa característica. Então a partir daí você vai ter tipos de bicicleta que são feitos pelas empresas para esse tipo determinado de corrida. Isso acontece com a road, né? A gente fala da Roubaix, da Specialized, que foi feita especificamente para Paris-Roubaix. E aí você vai ter aquela coisa da bicicleta com o espaço maior para pneu, que é muito parecido com o gravel. Eu corria Paris-Roubaix, é muito parecido com o gravel. Agora, uma coisa a gente não pode negar. A tendência é crescer cada vez mais. E eu acho muito legal que a partir do lançamento da Diverge nova, né, muita gente que torcia até o nariz para gravel, principalmente aqueles caras que andam de mountain bike, que são tradicionalistas, chegaram e falaram assim, nossa, essa é uma gravel que eu teria. Porque a maior parte das pessoas que nunca andaram com uma gravel, acha que a gravel é uma bike extremamente desconfortável. Eu fiz um vídeo a respeito de o que você tem que fazer quando você for começar a andar com a sua gravel bike. Dependendo da forma como você pôr a calibragem no pneu, da forma como você for pedalar, ela pode ser uma bike desconfortável. Então, algumas coisas são importantes. Agora, essas mudanças que a Specialized fez na nova Diverge, ela vai possibilitar você ter mais conforto ainda. Claro que isso aí não serve para todo mundo.
né? Tem gente que não sente necessidade nenhuma de ter um Future Shock na bike. Eu, por exemplo, eu tenho duas bikes que eu ando e eu não sinto falta de ter um Future Shock na minha bike, ou uma suspensão. Eu gosto daquela rigidez ali. Por quê? Porque no local onde eu moro não tem necessidade. Eu não tenho muitas subidas, não tenho muitas descidas, é um lugar muito plano, não tenho buraqueira. Então pra mim não faz essa falta tão grande. Claro que o cara que mora num lugar que tem uma quantidade muito grande de descidas, faz trilhas técnicas, ele vai sentir falta de uma suspensão, ou no caso do Future Shock da Specialized, ou de uma mesa com suspensão que agora está começando a aparecer, que eu já falei aqui. Então, pessoal, para resumir o que seria essa nova onda das Gravel, a ideia é essa: pneus cada vez mais largos, uma geometria um pouquinho mais relaxada. É igual a mountain bike? Não, não tem nada a ver com a mountain bike. Não tem nada a ver. Tá? A geometria, ela teve uma pequena mudança, mas ainda é muito diferente de você pegar um quadro de mountain bike e colocar um guidão drop. Esse é um assunto que eu vou deixar para um outro vlog, que muita gente fala assim: eu vou pegar uma mountain bike e vou colocar um guidão drop e é igualzinho. Não adianta, a geometria é diferente. Mesmo uma mountain bike, por mais agressiva que ela for, ela vai ter um seat tube muito inclinado para trás, o ângulo da caixa de direção muito relaxado, mesmo em comparação com essas bikes novas que estão sendo lançadas, como a BMC, como a Specialized Diverge nova. Outra coisa, muita gente pergunta para mim a respeito de pegar a questão de gravelizar uma bike. Esse termo gravelizar aí que aparece, eu acho interessante essas coisas que o brasileiro ele começa a criar termos, né? Grave é uma palavra em inglês, gravelizar. Eu vou gravelizar a minha bike, que é a mesma coisa que não sei o que. Não é a mesma coisa, não é. A bike ela vai ter a sua característica. Eu já falei aqui, eu tive uma experiência que eu peguei uma bicicleta 29, tirei o garfo de 29 e coloquei um garfo de 26, e coloquei a roda 29 e passou poucos milímetros dali, e a bicicleta ficou inguiável. Ficou horrível, ficou uma coisa medonha. Eu voltei, peguei o garfo, vendi, sei lá o que eu fiz, ficou uma coisa horrível. Eu acho que é legal fazer, você pegar uma road, colocar um pneu de andar na terra, se ela tiver bastante espaço para pneu largo, que nem eu faço. Eu peguei um quadro de ciclocross e transformei ela numa gravel com pneu mais largos. Eu acho que é uma boa ideia, eu mesmo faço isso. Só que você pode também pode dar errado o negócio e não dá muito certo. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Bom, galera, como eu falei pra vocês aí já no meio do vídeo, se você quiser deixar crítica, dúvida, sugestão, só deixar aqui embaixo. Gostou do vídeo, dá o seu like. Pessoal mandando mensagem assim: faz um vídeo sobre isso. Vou fazer na medida do possível, beleza? Então é isso aí, galera. Não tá inscrito no canal, inscreva-se. Gostou do vídeo, dá o seu like. Abraço, até!